Abram suas Bíblias. Abra suas Bíblias no livro de Lucas e deixa o livro de Apocalipse, o versículo de Apocalipse comigo, tá bom? Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 14, deixa aberta aí a partir do versículo de número 15. Eu quero falar desta festa aqui. E o título da nossa mensagem é uma expressão que, quando a festa é boa, já ouvimos muitas vezes: essa festa estava ou está divina, né? Quando a coisa está muito boa, a gente usa essa expressão, essa festa está divina. E eu quero falar, irmãos, sobre uma festa, e como essa festa representa para nós o estabelecimento do reino de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas. Apocalipse 19:7, que é o texto que aparece aí no nosso banner, é: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19:7. Mas deixa a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 14. Deus é um Deus que gosta de festa, gente. Impressionante como a igreja, ou a religião da igreja, andou e sempre andou de maneira contrária, e a gente tem até um ponto histórico que possa representar isso. Na lei, no Antigo Testamento, havia ordens, fazia parte da lei, né? O Senhor estabeleceu 3 festas. Se você for ler lá no livro de Êxodo capítulo 23, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim, ó: Deus, 3 vezes ao ano vocês me celebrarão festas. E eram festonas, tá bom? O próprio Cristo deixa bem claro mesmo quanto ele gosta de festa, né? O Evangelho de João diz que ele principiou os seus milagres em um casamento. O Espírito Santo de Deus, a promessa do Espírito Santo de Deus, veio exatamente em um dia de festa, a festa da colheita, ou então no dia de Pentecostes. A Bíblia vai dizer ali em Atos 2, versículo 1. Quando eu me converti, eu achei muito chato a igreja. Mas é impressionante que a conversão não tem nada a ver com o que está acontecendo com a igreja. Essa foi pelo menos a minha experiência. Eu era um garoto todo extrovertido, gostava, não deixei de ser, né? Mas eu era mais, né? De repente eu me converto, vou para a igreja, e aí percebo como a igreja tinha um comportamento para mim muito chato. Mas eu achava muito perigoso falar que era chato, porque eu tinha medo de ir para o inferno e achava que aquilo era pecado. Então o que eu fazia? Eu falei assim: não, se é para ir para o céu, se não é para ir para o inferno, isso aqui é bom. Irmãos, que coisa doida. E eu não gostava de ir, mas eu não deixava de ir, porque eu tinha medo de ir para o inferno, entendeu? Então eu prefiro essa coisa chata aqui do que o inferno, né? E tinha acontecido uns negócios na nossa igreja, que era assim, acabava, eu não entendi aquilo, as coisas chamadas, a tal antiga social, que era uma estratégia. O nosso pastor era um pastor muito assim, ele cortava bastante a gente, mas ele liberava a gente para fazer a social. Irmãos, e a social eram umas brincadeiras legais que a gente fazia, a molecada, os jovens adolescentes, depois do culto, umas brincadeiras de roda assim, né? Plantei um pezinho de alface, a chuva quebrou o galho, e ainda falava assim: rebola chuchu, rebola. A gente tinha que fazer todas essas coisas. Aí eu falava assim: disso aqui eu gosto, do culto eu não gostava. Se meu pastor ouvir isso, eu estou lascado. Mas impressionante isso. Aí no meio dessa bagunça toda assim, depois do culto a gente fala assim: 3 solteiras a passear, a passear, a passear. E tinha os negócios de eram as maneiras da gente fazer os nossos encontros. Dali saía namoro. Foi ali que a pastora Sandra me conquistou.
Não, na verdade a pastora Sandra me conquistou fora da igreja, quase me desviou da igreja, tal. Outro dia eu conto essa história para vocês. Mas queridos, olha só, eu não gostava mesmo. Aí nessa loucura toda, assim, nessa coisa de depois do culto podia, mas no culto não podia, apareceu uma outra coisa misteriosa, o meu chamado para o ministério. Aí esse meu chamado para o ministério, eu falei, Deus, mas como eu vou ser pastor? A igreja não gostava, eu falei, eu não posso ser pastor desse jeito. Mas irmãos, Deus insistiu, eu não consegui resistir. E aí, eu sonhava assim, com podermos ter essa liberdade. E eu acho que ainda a gente é bastante, nós somos ainda falta muita festa ainda para o nosso meio. Mas eu gostaria de trazer à memória de vocês, o que a Bíblia fala de um Deus que deu muita importância para uma festa, enquanto aqueles que deveriam dar essa importância para a mesma festa não deu. Em Lucas capítulo 14, há uma expressão de um homem, de uma pessoa, eu acho que bem intencionada, no versículo 15, que estava ali no meio da multidão ouvindo Jesus. De repente, esta pessoa levanta com muita alegria e diz assim, ao ouvir isso, versículo 15 do capítulo 14, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. A partir daí, Jesus conta esta história, e eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo. A Bíblia diz assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, uma grande festa, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, porque está tudo pronto. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, parte de Deus, porque festa é um negócio muito legal, muito gostoso, parte de Deus sempre nos colocar em uma situação favorável aqui na terra. O Senhor criou uma estrutura para nos abençoar, o Senhor criou uma estrutura para nos alegrar, o Senhor criou uma estrutura para que nos fortalecêssemos, para enfrentar aquilo mesmo que Ele avisou, as dificuldades da vida. Agora veja a reação que desta festa acontece. Acompanhe comigo, por favor, queridos. Quando os primeiros convidados, para quem foi feita a festa, para a lista de convidados estava pronta. Então, o servo daquele senhor, a Bíblia vai dizer assim, na hora de começar, enviou o seu servo para dizer o que havia convidado. Eu estou lendo o versículo de número 17. Olha a reação dos primeiros convidados. A Bíblia diz, acompanhe comigo no versículo 18, mas eles começaram, me parece que foi uma reação, separaram 3 desculpas principais, mas essas 3 desculpas principais, eu quero que mexa com você nessa noite. Ele vai dizer assim, mas eles, um a um, começaram a apresentar desculpas, segundo está na NVI, não é? Começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. A Bíblia vai falar do segundo, versículo 19, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, eu estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. Versículo 20, o terceiro, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Olha aqui para mim, estas coisas, para mim é uma revelação, daquilo que afasta as pessoas da situação favorável, que Deus lhe tem proporcionado, as suas preocupações com a sua vida material. 2 dão essa desculpa, o segundo vai falar assim, olha, os meus bois, os bois que eu comprei, as coisas que eu tenho, desde o primeiro, olha, o meu terreno, a terra que eu comprei, os meus bois, os bois que eu comprei,
eles são mais importantes do que esta festa que você está me convidando. E a outra revelação, irmãos, que eu quero que chamar muita atenção aqui para as famílias. O terceiro é muito perigoso, porque ele fala assim, ó, eu me casei, como se casamento e a festa de Deus, como se casamento e a vontade de Deus, como se os desígnios de Deus não se harmonizassem com o meu casamento. Então preste atenção nisso. Os seus negócios, os seus animais, os seus pertences, a sua vida conjugal pode estar exatamente sendo as desculpas que possa estar purulando no seu coração, para você não levar uma vida na situação favorável que Deus tem criado para você, na festa que foi feita para que nós vivêssemos aqui. Os primeiros convidados deram essa reação. Olha aqui para mim, mas parte de Deus. O que poderia acontecer aqui, irmãos? Fico imaginando ontem, se no luau não aparecesse ninguém, ia ser desmarcado, né? Ia ser desmarcado. Mas olhe para o texto, eu acho impressionante aqui. Versículo de número 21. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O Senhor não desmarcou a festa, o Senhor não desmarcou a programação, o Senhor não parou de criar situações favoráveis. Havia, e é bom que todos saibam aqui, que Jesus estava contando essa parábola exatamente para o povo que estava rejeitando ele, o seu povo. Mas eu quero falar, irmãos, porque o Evangelho foi escrito para mim e para você. Aí aparece uma segunda lista de improvisados aqui, uma segunda lista, os outros convidados. Há uma revelação nesses outros convidados, porque me parece que esses aqui seriam os piores então, né? Os primeiros eram os bambambãs, esses aqui são os piores. Então parte de Deus deixar bem claro: olha, eu costumo dar o melhor para aqueles que são considerados piores. Quem são essa galera, irmãos? Os pobres, os falidos espiritualmente. Essa pobreza aqui não está ligada, quando se trata da situação favorável em que Deus quer nos colocar, não se trata só de ausência de recursos financeiros ou bens materiais, mas tem a ver, espiritualmente falando, com aqueles que se sentem falidos espiritualmente, não tem nada para dar para Deus, eu não sirvo para nada. Esses são os pobres. Os aleijados que aquele homem mandou trazer, são aqueles que precisam ser carregados. Os cegos são aqueles que precisam ser guiados. Os coxos, os que precisam ser esperados. Queridos, e para a festa de Deus é tão interessante, que eu fico imaginando assim, como que ele envolve, né, o seu servo, como que ele envolve e fala assim: ó, vai buscar essa galera, vai buscar essa galera. Gente, espiritualmente falando, nós fazemos parte dessa segunda lista. Como a gente se sente indigno, como às vezes a gente não consegue se mover em direção, como o aleijume espiritual nos ataca, como a gente não consegue enxergar o que Deus está querendo fazer conosco, nos colocar numa situação favorável. Como na pressa dos religiosos de querer fazer aquilo que lhes agrada, muitos estão ficando para trás quando se trata dos coxos. A igreja precisa entender de que esse servo aqui que está sendo acionado para ir buscar as pessoas, é como se você tivesse, uma hora o Espírito Santo vai dizer: ó, você é um desses que está sendo convidado pela segunda vez,
mas o Espírito Santo pode te incomodar e dizer: você é este que tem que ir atrás dessa galera. É interessante que a igreja tem um comportamento de acabar com a festa mesmo. Uma pessoa contando um testemunho: olha, quando eu chego atrasado na igreja, as pessoas olham assim, eu me sinto bastante recriminado, porque os olhares são assim: nossa, de novo, tá, não sei o quê. Uma pessoa que estava lutando contra o alcoolismo, mas quando eu chego no meu grupo de terapia, há uma alegria, porque eles sabem que havia uma possibilidade de eu não estar ali. Você já reparou como a nossa reação como igreja muitas vezes é assim? A gente fica procurando uma coisinha para recriminar, a gente fica procurando uma coisinha para criticar, a gente fica procurando, a igreja é especialista em acabar com a festa muitas vezes. A experiência desse homem mexeu muito comigo. Quando eu chego na igreja, se eu chego atrasado, eu sou recriminado, mas quando eu chego no AA, é celebrado a minha chegada, porque havia uma possibilidade de não estar ali. Tudo era um complô para eu não estar ali, mas eu cheguei. Gente, a gente precisa vibrar com isso, porque as pessoas estão aqui, não importa a hora que chegou, mas chegou. A igreja tem um comportamento muito esdrúxulo também, nessa história de buscar as pessoas. Como mãe, nós temos um comportamento muito esquisito. A igreja é a esposa de Cristo, se a gente entender como mãe, é a única mãe que, ao ver o bebê sujo, ela joga o bebê fora e fica com a fralda. A gente joga as pessoas fora, a gente dispensa as pessoas, a gente não tem paciência com as pessoas. Então, queridos, quando eu olho para isso aqui, os pobres, os falidos espiritualmente, Jesus mandou buscar. Os aleijados, aqueles que precisam ser carregados, foi mandado buscar. Os cegos, os que precisavam ser guiados, foi mandado buscar. Os coxos que precisavam ser esperados, foi mandado buscar. E esse servo aqui, eu acho que é essa pessoa assim, insatisfeita. Olhe junto comigo para o versículo de número 22, eu vibro com o comportamento desse cara. Olha, ele diz assim, diz o servo: o que o Senhor ordenou foi feito. Ele falou assim, Senhor, o que o Senhor ordenou foi feito, versículo 22, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Sabia que essa cadeira vazia que está aqui na igreja, tem alguém que deveria sentar aí, você poderia ter trazido essa pessoa? Ainda há lugar. O servo e o seu senhor querem a casa cheia. Tanto é que vem uma estranha ordem. Gente, olhe comigo, por favor, para o versículo de número 24. Há uma estranha ordem que fala assim, versículo 23, então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente. Casa cheia. Casa cheia. Irmãos, é impressionante isso. E Jesus manda, há uma expressão aqui da obrigação, falando, não, força a barra, obrigue-os a vir, eu quero a casa cheia. Eu não sei como é que é possível isso, mas eu sei que é possível, a gente insistir mais, não desistir. Já chamei 10 vezes, chama 11, chama 12, chama 13, não pare, não pare, não pare, porque o Senhor quer a casa cheia. O Senhor quer a casa cheia. Querida igreja e amados, Jesus deixa bem claro que todos os lugares precisam ser preenchidos, a ponto de dizer, obrigue. Como eu quero que o Espírito Santo nos incomode com essa história, fala assim, olha, force um pouco mais a barra, consigo mesmo, pare de dar desculpa, obrigue-se, e force a barra com alguém, você já até desistiu, vai pelos valados e obrigue. Eu acho maravilhoso demais isso aqui. Olha aqui para mim, existem 2 grandes chamados para a festa do Senhor na Bíblia. O primeiro, ele é inclusivo assim,
Mateus 11, capítulo 28, diz assim: venha a mim todos. Quero que é esse homem dessa festa aqui queria, que é a representação de Deus, a representação de Jesus. Essas bodas aqui, Jesus está falando, isso aqui fui eu que preparei, essa festa fui eu que preparei. Esses primeiros convidados eram os meus convidados, mas eles amaram mais as suas coisas, eles amaram mais o que eles tinham, eles amaram mais a sua vida social, emocional, do que a mim, como se eu quisesse, irmãos. Não dava para dar um tempinho, ver o terreno outro dia? Não dava para deixar esses bois no pasto lá e depois olhar? Não dava para segurar a onda ali e levar toda a família para levar a esposa para a festa? Mas no reino de Deus acontece isso aqui, ó. E eu quero que você pare com essa maldição na sua vida. Ou você apresenta resultados, ou você apresenta desculpas. Foi o que essa galera fez aqui, apresentou só desculpas. E você tem um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Ou você apresenta resultado, ou você apresenta desculpa. Então é um chamado inclusivo de Deus. Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Agora, irmãos, tem um chamado, misericórdia, exclusivo. Esse chamado é excludente. Em Mateus capítulo 25, eu li Mateus 11, 28. Em Mateus capítulo 25, 34, a Bíblia vai dizer assim, ó: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebam como herança o que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Esse chamado, ele é exclusivo. O primeiro inclui todos. O Senhor quer todos. Ele quer a casa cheia. Ele quer todas as cadeiras ocupadas, todos os lugares. Ele quer que as pessoas sejam trazidas, aqueles que precisam ser trazidos. Mas tem uma galera que precisa ser obrigada. Essas pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, vai, insiste mais comigo, não desiste de mim não. E Jesus fala assim: obrigue-os a entrar, porque ele não pode ficar de fora. E a impressão que eu tenho, que o Senhor sabe aqueles que estão precisando de um empurrãozinho para entrar. Mas, queridos, esse segundo chamado, ele só vai alcançar aqueles que atenderam o primeiro: vinde a mim todos que precisam entrar na minha festa. Os que atenderam, os mesmos que forçado entraram, foi no meu caso. Irmãos, eu forçava a barra. Assim, não, a minha história de conversão, ela foi mais motivada com medo do inferno do que uma atração pela noiva de Cristo. Eu gostava muito de Jesus, até conhecer a Igreja Batista Nova Aliança. Aí virou covardia. Vocês percebem como eu sou um pastor que só anda sorrindo? Por causa de vocês. Vocês são tops. Vocês são demais. Eu sou um pastor agora que gosto de vir na igreja. Eu falto algumas vezes, irmãos, para vocês sentirem falta de mim. Só não faz como o mesmo irmão. Ontem mesmo aqui falou: pastor, fazia tempo que a gente não ouvia uma boa mensagem, hein? Pastora Joana e pastor Roque arrebentou. Aí eu sorri. Não vou achar ruim. Irmãos, mas assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a festa de Deus, ela está ligada exatamente com o último chamado para quem atendeu o primeiro. Aí nós vamos participar dessa festa divina, dessa divina festa de Apocalipse 19:7, que vai haver muita alegria. Onde está a alegria da igreja? Onde está a vibração da igreja? Onde está? Sabe por quê? Os anjos gostam de festa. Gente, quando alguém se converte, há festa no céu, a Bíblia diz. Os anjos fazem um piseiro lá no céu. Eu já falei piseiro aqui, algumas pessoas ficaram escandalizadas. Nossa, pastor, piseiro. É um piseiro celestial, irmãos.
não é um piseiro infernal, é um piseiro. Os anjos, a Bíblia vai dizer que quando alguém se converte, há festa no céu, há muita festa. Eu acho impressionante, está lá escrito em Lucas 15:10, eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O fato histórico, olha aqui para mim, e isso é um perigo para o tempo que nós estamos vivendo agora. No ano de 1347, até o ano de 1351, aconteceu a mais terrível de todas as pestes já registradas na história da humanidade, a chamada peste negra e a peste bubônica. Entre 75 milhões, cerca de 200 milhões de pessoas morreram. A Europa foi dizimada, um terço da Europa. Não havia, durante esses 6 anos de peste bubônica, não havia um lar em que não houvesse um velório. E o Senhor deu alguns sinais para nós como é que isso funciona. E ainda mais, a crendice, a religiosidade, fazia com que a peste piorasse. Sabe por quê? O que causava a peste bubônica? Ela veio de uma região, não sei de onde lá, mas ela era transmitida por uma pulga que vivia nos ratos. Aí o Papa, eu acho que é o Papa Gregório IV, não sei, a religiosidade do povo achava que os gatos eram responsáveis, eram animais malditos, e no tempo da peste bubônica, não sei porque esse Papa deu uma ordem, que era para matar os gatos. Aí piorou, matava os gatos, os ratos ficavam tudo de boa. Eu plantei um pezinho de alface. Gente, a peste piorou por causa da religião, a peste piorou por causa da crendice. E sabe o que aconteceu? Começaram a celebrar a morte. Olha aqui para mim, antes da peste negra, a igreja era muito feliz, porque ela celebrava a vida, ela celebrava a ressurreição de Cristo, ela celebrava, e eu já ensinei isso aqui para a igreja, ela celebrava porque Cristo havia ressuscitado. Mas qual foi a compreensão dos religiosos nesses 6 anos de peste negra, e nos anos que, olha, está todo mundo morrendo, tem gente morrendo. Você sabia que o nosso Senhor morreu? Vamos fazer uma missa para a missa do Senhor morto. Gente, ressurreição traz alegria, mas morte, velório, aí o que aconteceu? Esse clima entrou na igreja, e aí a gente tirou a festa, tirou a alegria, porque na igreja é um lugar de você se comportar. O Senhor não é celebrado, não se vibra com a ressurreição de Cristo, não se vibra com a conversão de novos convertidos, não entra na vibe dos anjos, na vibe de Deus, nós não entramos. Por quê? Porque muita gente morreu. Gente, isso aconteceu em 1341, de lá até agora. A igreja é desafiada, graças a Deus. Deus tem uma paciência conosco, né? Sempre houve grupos de muita que ainda vibrava com a ressurreição de Cristo e não entrou nessa vibe da morte da peste negra. Porque o nosso Deus nunca foi estimulado, nunca nos estimulou a celebrarmos a morte, a sermos contaminados com a morte. Deus é um Deus que gosta de festa, e a igreja precisa aprender a vibrar com esse Deus, a igreja precisa aprender a vibrar com os anjos, a igreja precisa parar de dar desculpas e vir para a festa. Você precisa ser carregado, alguém vai te carregar. Você precisa ser guiado, alguém vai te guiar. E a igreja precisa fazer esses 2 papéis. Quando você precisa, peça ajuda. Quando você pode, ajude.
porque Ele quer a casa cheia. E a peste negra não pode nos influenciar mais. Pelo amor de Deus, isso aconteceu lá no século 14. Você está doido? E de lá para cá essa coisa pesada. Não. Que Deus então, queridos, possa nos fazer lembrar, porque nós temos uma festa para irmos, sabia? Tem uma festa marcada, a festa do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, vamos nos alegrar, vamos dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Vamos aplaudir ao Senhor por isso?